Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, como eu gosto de trazer esse vídeo pro canal. E essa semana nós vamos postar vídeo todo dia desse quadro do Deus se lembrou de mim, para que a gente possa engrandecer ainda mais o nome de Deus, para que a sua fé e a minha fé seja fortalecida ainda mais com o passar dos dias, e sem falar que é mais um motivo da gente se alegrar por ver que outras mulheres que também enfrentaram esses problemas, né, todo o processo da infertilidade, conseguiram seu tão sonhado positivo. Então já vai deixando seu like nesse vídeo, tá bom? Para essa história, compartilhar com as suas amigas aí que também passa por esse deserto, porque só uma tentante entende a outra. Me siga no Instagram, você vai ser muito bem-vindo lá, que é Mariana Costa _C. Lá eu compartilho toda a minha maternidade e eu jamais esqueço das tentantes. E se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa família. Vamos lá? E a história que eu vou contar hoje é da Jaqueline. A Jaqueline, ela foi tentante por 12 anos e a história dela é maravilhosa, gente. Vamos lá. A Jaqueline, ela casou no ano de 2004 e ela tomou anticoncepcional por 2 anos. Foi onde ela e o marido dela decidiram que era hora de aumentar a família e ela parou então anticoncepcional. O marido dela chegou a fazer um exame de espermograma e o resultado do exame deu que ele tinha baixa quantidade de espermatozoide e a qualidade desses espermatozoides não eram boas, né? E na época não foi orientado direito para eles, né? O que poderia ser feito, qual caminho poderia seguir e tal. E eles ficaram arrasados na época, só que ela conta que mesmo assim ela foi atrás, ela pesquisou na internet, ela não ficou de braços cruzados, sabe? E foi aí que ela descobriu que existe uma cirurgia, né? No caso, o marido dela tava com varicocele. Então ela descobriu que tinha uma cirurgia e eles foram atrás disso. A Jaqueline também conta que na época ela fez uma esterossalpingografia e ela descobriu que a sua trompa esquerda ela tava obstruída. Então me diz qual que é a chance de uma mulher com a trompa obstruída e o marido com varicocele engravidar naturalmente? Tipo assim... Após 2 anos que o marido dela descobriu a varicocele, ele operou e melhorou bastante o quadro dele, mas para a situação dela não tinha solução, não tinha o que fazer. Com 7 anos de casado, o tão sonhado positivo veio, mas a alegria durou 20 dias, porque ela começou a ter sangramento, ela teve alguns episódios de sangramento. No dia do aniversário dela, ela foi fazer um ultrassom e a médica simplesmente falou: seu bebê está morto, o que nenhuma gestante gostaria de ouvir. Jaqueline conta que naquele momento ela desejava que o chão se abrisse e ela caísse dentro, porque ela queria demais, eles queriam demais aquele bebê. Então ela sofreu muito. Ela teve um aborto retido, ela teve que fazer uma cirurgia porque o corpo dela não expeliu naturalmente. Foi feita uma biópsia e não foi detectado nada, então o médico disse que possivelmente era uma má formação. Ela conta que ela chorou por 1 ano todas as noites porque ela estava sofrendo demais, ela queria muito aquele bebê. E ao mesmo tempo ela não desistiu porque ela acreditava na promessa de Deus que um dia ela ia segurar o filho dela nos braços e ela começou a focar que ela conseguiu engravidar. Então ela tirou força daí para lutar ainda mais. Ela conseguiu engravidar. A Jaqueline conta que ela fez muitos tratamentos para melhorar o quadro do marido dela e tentar de alguma forma desobstruir aquela trompa dela, né? Ela tomava remédio de farmácia, fez terapia holística, tomou garrafada, fez homeopatia e ela também fala que em nenhum momento o marido dela negou de tomar as coisas que ela dava para ele ou de fazer algum tratamento. Ele sempre estava lutando lado a lado com ela, apesar dela não falar muito sobre o assunto com ele. Ela conta que ela chorava muito no travesseiro e era ali que ela desabafava. 7 anos se passaram, 7 anos após a perda daquele bebê e a menstruação dela atrasou, né? Atrasou. Aí ela foi fazer o exame de sangue e com medo de abrir o resultado, mas daí ela criou coragem e veio o seu positivo. Nas primeiras semanas ela tinha muito medo de perder novamente, né, aquele bebê.
No 6º mês ela descobriu que seria uma menina e o nome já estava escolhido desde o início. Seria Isabela, por conta de Isabel da Bíblia, que também passou pelo processo de infertilidade e Deus operou um milagre. A Jaqueline conta que ela teve uma gravidez tranquila, até que no final do 7º mês ela começou a apresentar quadro de pressão alta, 14/9, e ela começou a inchar, e nisso o médico fez alguns exames e ela foi diagnosticada com eclâmpsia. O médico transferiu ela para a capital, porque a capital tinha mais infraestrutura, tinha UTI neonatal, né, e alertou ela. Ela estava com 33 semanas e ele fez um alerta de que era uma doença grave, que ela poderia morrer e ela também poderia perder a sua filha. Isabela nasceu com 1,640 kg e 42 centímetros. Ela foi levada direto ao berçário e a mãe, né, a Jaqueline, ela foi para a maternidade e ela só pôde ver a filha dela no dia seguinte. Elas ficaram 27 dias no hospital e nos primeiros dias a Jaqueline não podia dormir com ela, não era permitido. Então ela ficava o dia inteiro, né, com a Isabela e dava 6 horas da tarde ela tinha que ir embora. E ela fala que cada noite foi angustiante porque ela morria de medo de receber uma ligação no meio da noite dizendo que a filha dela não tinha resistido. Mas depois a filha dela foi transferida para o berçário Canguru e lá ela pôde ficar com a Isabela período integral. Jaqueline conta que os dias eram angustiantes e as noites eram piores ainda. Ela às vezes ia pro banheiro porque era um lugar que ela podia ter um pouco de privacidade e ela orava e chorava muito. Ela conta também que ela tentava não focar muito e não pensar muito na família e em quem ela deixou lá atrás, porque senão ela começava a chorar muito e ela tinha que se manter firme pro desenvolvimento da filha dela. Então ela orava e pedia muito a Deus para que ele desse força para ela passar por essa fase. 3 vezes ao dia tinha pesagem dos bebês e eles só davam alta daquele berçário quando o bebê alcançasse a margem de 2 quilos. E a Isabela só vinha ganhando peso. Com 27 dias a Isabela já estava pesando 2,1 kg, passou da margem e ela teve alta. Isabela é uma guerreira, lutou contra a doença e ela venceu, elas venceram. E eu gostaria de ler aqui, eu tô com o computador aqui embaixo, uma mensagem que a Jaqueline queria deixar para todos os tentantes, então eu faço questão de ler. Ela diz assim: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pode passar 1 ano, 2 anos ou 12 anos, como foi o meu caso. Uma mulher que aos olhos da medicina não podia ter filhos e hoje eu vivo o meu milagre. Pois eu nunca perdi a minha fé em Deus e eu tinha certeza que um dia Ele cumpriria a sua promessa na minha vida. Eu sempre me emociono com as histórias, sabe? Porque eu vejo o quão grande Deus é, sabe? O quão essas histórias podem transformar vidas e eu espero que a sua vida seja transformada por essa história. Um super beijo, obrigada Jaqueline por compartilhar a sua história com a gente, que Deus abençoe muito. Eu vou pôr as fotos aqui, ela permitiu que eu mostrasse as fotos. Se você gostou dessa história, deixe seu joinha, comente aqui embaixo e eu te espero no nosso próximo Deus Se Lembrou de Mim.